Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um espaço dedicado a você que quer falar um pouco da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Se você lançou um livro, se você só quer sentar aqui e contar a sua história, o espaço está reservado para você. E agora já faço um alerta. Esconda chocolate, refrigerante, um pratão de fast food, esconde porque a Nutri chegou. É isso, Cris? Esconde tudo? Olha, Lu vamos só começar colocando um terrorismo aqui? Não, é só para avisar. É? Hã. Vamos esconder tudo? Esconde, Vamos gente. esconder que eu não quero ver não, hein. Cris, seja muito bem-vinda ao programa. Primeiramente, eu quero que você conte um pouco do porquê que você escolheu a nutrição, como que você chegou nesse caminho. Tá certo. Eu que agradeço, Lu, o convite por estar aqui, super obrigada mesmo. É um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho, né, da minha história, desmistificando esses terrorismos todos, né, que a gente Boa. coloca dentro aí da nutrição, enfim. Mas o porquê que eu escolhi a nutrição? Eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre fui desde pequena, eu sempre soube que ia ser da área da saúde. E aí fui buscando, entendendo um pouquinho de todas as áreas e o como eu conseguiria ajudar de alguma forma estando dentro da área da saúde, porque eu sabia que a medicina eu não iria, né, porque quando eu pensei até em medicina, eu pensei em cirurgia, aí comecei a olhar para isso, eu falei: "Não, não é a minha cara". E aí eu vi que através da alimentação a gente conseguiria ajudar muitas pessoas a se recuperar de várias questões mesmo de saúde, Uhum. né, seja um Não é só pela diabetes, estética, né, mas né, tem muita coisa em relação à alimentação que alimentação. ajuda até a curar doenças, né. Exatamente. E eu não comecei pela estética, nem por emagrecimento, eu comecei por doenças, Pelo hospitalar. pelo hospitalar. Eu sempre Cara, e a gostei nutrição hospitalar é uma coisa muito rica, né. Mas por que bastante. que as pessoas reclamam tanto da comida do hospital, gente? Porque lá atrás, de fato, era bem ruim. E assim, quando você está no ambiente hospitalar, você não está lá porque você Pra comer quer. uma feijoada também, né, gente? Exatamente. Então a comida ela é um pouco hoje em dia não, hoje a gente já tem a gastronomia hospitalar que trouxe muito mais sabor dentro daquilo que as pessoas podem comer. E obviamente quando as pessoas estão dentro de hospital, elas querem continuar comendo aquilo que as trouxeram para um hospital. E obviamente isso acaba impactando, por isso que acho que tem tanta essa questão de que as pessoas não gostam, mas mudou muito. Muito, né. Ah, Agora eu preciso ser sincera, Full HD convida sincero. As pessoas têm não chega a ser um preconceito, mas tem uma certa restrição em procurar um nutricionista, e eu vou te falar por quê. Eu fiz a minha primeira e acho que única dieta seguindo direitinho mesmo, quando eu trabalhava na TV, aonde eu sempre tive o biotipo magro, mas eu sempre fui uma falsa magra. tá. Então eu fui nesse nutricionista, porque eu estava olhando no vídeo e eu estava achando que o meu rosto estava muito redondo na época. Aí eu fui atrás desse nutricionista, quando eu passei para ele como era a minha alimentação, ele acabou comigo. É mesmo. Nossa! Ele Acho falou que é por assim: isso que as pessoas não querem ir para o "Não querem", nutricionista. porque, tipo, a gente escuta o que a gente não quer, isso é verdade. É pior do que ir num psicólogo, né, porque psicólogo Muitas também vezes é. fala verdades, né. É. Mas ele virou para mim e falou assim: "Nossa, que paladar infantil é esse?". Por quê? Porque eu tomava leite com Nescau de manhã e no meio da tarde, assim, quando dava aquela fominha, mas pô, eu cresci tomando leite de manhã com Nescau. Nunca ninguém me falou que aquilo não podia, nunca ninguém falou: "Lu, já tá na hora de você parar", Já. né. E eu falei: "Caramba, por que eu não posso?". Ele: "Não, isso é um paladar infantil, você tem que mudar é o seu café da manhã, tem que enriquecer esse café da manhã, é a sua primeira refeição", e pá, 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 pá na minha cara. Aí eu falei: "Nossa, eu preciso eliminar", né, quem perde acha, eu aprendi isso também. Exato, exatamente. Eu preciso eliminar 7 quilos, como que eu vou fazer? Bom, tirou as fotos que eu já fiquei também ali impactada com a foto, de fato eu era uma falsa magra. Tá, Ele falou: "Lu, você precisa perder 7 quilos, eliminar 7 quilos". Falei: "Caramba, bora lá". Aí comecei a arrumar um pouco a alimentação, tirei de fato o leite, passei a ir para o chá de manhã, perfeito.
ou gelado ou quente, e depois eu fui para o café, tomei gosto pelo café, porque eu também não tomava café, Por conta até desse do paladar paladar mais infantil. infantil. Para mim, café era coisa de não adulto, mas era coisa de velho, sei De lá, vó. de vó. E aí, beleza, em 40 dias o meu corpo mudou absurdamente, e ele não Ah, fez uma dieta restrita, ele só organizou. é. Cara, fez toda a diferença. Mas é exatamente isso. Eu acho que hoje a gente tem uma alimentação muito cheia, né, de processados e que acaba inchando a gente. E o primeiro passo é exatamente isso, a gente organizar a casa, né, tirar aquelas coisas que não fazem bem, exatamente tentar ir mudando esse paladar que a gente vem construindo, né, desde a nossa infância, carregado também de alguns sentimentos, enfim. Então a gente tem que ir fazendo essa mudança, e às vezes são pequenas mudanças que fazem toda a diferença e já transformam, já melhora muito, assim, você já desincha, você acrescenta um pouco mais, por exemplo, de alimentos ricos em proteína, você já consegue melhorar seu perfil de massa magra, né? Uhum. Porque quando a gente fala em pessoas que são falsas magras, na verdade é porque elas têm uma porcentagem de gordura maior e pouca musculatura, né? Uhum. E isso é o como a gente denomina uma pessoa que é falsa magra. Então a gente tem que fazer essa mudança da composição corporal. Isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem que olhar peso, né? A gente fica muito focado sempre peso na balança. E às vezes o peso não diz tudo. Então, fazer essa mudança, às vezes pequenas coisas, a gente já tem grandes Verdade. resultados. E Cris, e sabe qual foi a coisa mais bacana e que eu passo isso para algumas pessoas? Na época, como eu viajava muito, né, por conta da TV, trabalhava muito, eu não tinha tempo para ir para academia, eu não tinha tempo para isso. Então eu tinha que cuidar da minha alimentação, eu ia viajar, então eu tinha que tomar cuidado com isso. Mas sabe o que que mudou a minha vida? Não importa aonde eu estivesse, eu andava, porque eu não gosto de correr, gente, eu tenho um negócio com corrida. Eu andava 40 minutos, Todos todos os os dias, de dias. domingo a domingo. Por É, isso que eu acho que em 40 dias o meu corpo, mudou. ele já mudou absurdamente. Eu não fiquei, né, não, eu só desinchei, eu desintoxiquei. Exato. Outra coisa também que eu mudei, eu era viciada em refrigerante. Coca-Cola, nossa, era como água, eu sentia sede, tomava Coca-Cola. Era coca em vez de água. Não tomava água. Quando eu parei de tomar refrigerante, isso não foi nem por causa dessa dieta, isso faz uns anos, faz pouco tempo. Eu comecei a minha primeira dieta faz, 10 anos. Tá. 10? Não, 20 anos. 20? É, porque foi não, mentira, 10 anos, Tá. 10 anos. Eu parei de tomar, Coca-Cola faz uns 2 anos. Ah, faz pouco tempo. 2 anos, Tá. porque eu estava sentindo que estava me agitando muito na hora de dormir e meu estômago, eu tenho refluxo. Ah, então o refrigerante piora muito isso. Eu desinchei também de uma maneira É isso. absurda. Assim, né, você pega o refrigerante normal, né, você vai pegar lá a Coca-Cola, vai, que seja a normal, que aí é riquíssima em Em açúcar, açúcar, né, a gente tem ali acho que em torno de 20 gramas, já 2 colheres de sopa, imagina você comer 2 colheres de sopa de açúcar ali pura. que não é ruim também, Cris. Eu sou formiguinha. Não sei, não sei. O corpo não gosta muito, Não, né. Mas enfim, isso é um ponto, obviamente. Então vamos para o refrigerante zero, mas refrigerante zero tem várias outras questões também o que sódio também inflama, tem né. sódio, tem aditivos químicos, né, tem corante, tem os edulcorantes, enfim, tem tanta coisa ali que o nosso corpo não reconhece e vai só inflamando ainda mais o corpo. E aí é Entendi. por isso que quando você tira, você sente que desinchou, porque Desinchou, na verdade você está de fato desinflamando o nosso corpo, né. entendi. E aí acho que é por isso que as pessoas, né, voltando até para sua primeira Da pergunta ali, restrição, né, né. por que que as pessoas têm tanta dificuldade de ir no nutricionista, enfim, é justamente por conta disso, porque as pessoas elas acham que vão no nutricionista e vão restringir, e o nutricionista vai lá e vai tirar tudo aquilo que a pessoa gosta. E não é, é um processo, né? Primeiro a gente tira aquilo que está impactando mais, e aí aos poucos a gente vai modificando esse paladar e criando a consciência na pessoa
para Uhum. com que ela adote novos hábitos alimentares ali, mas é uma construção, não é de uma hora porque de fato não a pessoa não adere, ela Não, foge. imagina, porque você tem que cortar o pão, você tem que você tem que cortar isso, cortar aquilo. Gente, é que às vezes a gente se pergunta, né: "Pô, mas eu cresci comendo macarrão, eu cresci comendo pão francês, eu cresci comendo tudo isso e nunca me fez mal". Mas hoje, entendendo um pouco mais sobre o assunto, é porque antes não tinham tantos estudos em cima, desses alimentos para a saúde, né. É, e não só isso, né, óbvio, hoje a gente tem cada vez mais estudos, e o como a gente comia, tudo bem, né, cresci comendo pão, mas o pão que a gente comia lá atrás já não é o mesmo pão que a gente come hoje. Eita, É, porque ele tem muito mais aditivo químico, né, tem muito mais melhoradores, é acrescido ele já é um pão que tem glúten naturalmente por conta da farinha de trigo, mas é acrescido de ainda mais glúten, então tudo aquilo a gente vai só fermentando, inflamando, inchando. Fora que, né, o trigo hoje em dia ele já é modificado, né, então a nossa capacidade de digestão já é diferente para esse trigo também que a gente está plantando hoje. Então eu falo: "Ah, eu cresci comendo isso". Não, você não cresceu comendo o que você come, porque lá atrás era o mesmo alimento, só que o alimento hoje ele já está modificado. modificado. Por isso que hoje em dia a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com aquilo que a gente está consumindo. Caramba, Ah, tem que olhar rótulo agora cada vez mais. cada vez mais. Isso é uma coisa que eu ensino para todos os meus pacientes, assim, é leitura de rótulo. Isso é fundamental, você identificar o que tem é muito mais importante, porque as pessoas ficam preocupadas com a tabela nutricional, né. Quer Uhum. ver quanto tem de caloria, quanto tem de gordura, quanto tem de sódio, enfim. Mas é muito mais importante a gente olhar o que tem de ingrediente, a né, se é somente alimento ou se tem química Uhum. dentro daquele produto, Você né. acha que por conta dessas modificações que você acabou de dizer, que é um ponto super importante, não tinha parado para pensar nisso. Mas você acha que é por isso que hoje as pessoas da nossa geração estão, adquirindo intolerâncias que elas não tinham antigamente? Ou o corpo vai de fato mudando, envelhecendo e as alergias vão Vão ser chegando? é um pouco dos 2 eu diria, né. Tem um pouco da questão de fato que com o passar dos anos o nosso corpo ele vai perdendo ele vai envelhecendo, né, assim como a gente vê o envelhecimento da pele externamente, tudo isso acontece também dentro do nosso corpo. Então a nossa capacidade digestiva ela vai sim diminuindo, a gente vai diminuindo todo enfim, né, falando até um pouquinho mais, ah, dentro da química mesmo, né, a gente vai diminuindo a produção de ácido clorídrico, as enzimas digestivas vão diminuindo, então isso já impacta de repente, numa inflamação intestinal que a gente possa vir a ter. E, obviamente, o que a gente come hoje em dia, também impacta negativamente, né, porque esses produtos alimentícios que a gente vê nas prateleiras do supermercado, inflama cada vez mais o nosso corpo, porque o nosso corpo não entende mais aquilo como alimento. E aí todas as nossas células ali dentro do intestino vão, sofrendo inflamação diariamente. Então imagina você ali cutucando dia após dia uma feridinha, e aí aquilo não cessa. E aí aquilo vai abrindo uma ferida cada vez maior, e aí vai inflamando cada vez mais. E aí é da onde aparecem as intolerâncias alimentares, as Por conta alergias. do corpo inflamado. Mas não só Exatamente. isso, né, eu tenho uma cliente aqui do estúdio que ela é médica, integrativa, e Sim. ela fala muito sobre corpo inflamado. Não tá mais só na alimentação, né, de inflamar, tá no alumínio, tá em tanta coisa, daqui a pouco a gente não pode mais usar nada, porque tudo vai nos prejudicar hoje. Eu fui tirar o desodorante, Cris, pelo amor de É, Deus. é. Eu falo, óbvio, né, acho que a gente tem que tentar
Se a gente for ver ao pé da letra A gente não mesmo, vive a gente mais. não vive mais, né, porque tudo é poluição, é microplástico que tá aí agora também, né, essa nova ou né, não a nova onda, mas é que tudo hoje em dia é a base de plástico, né, então todos os alimentos que a gente compra, eles são embalados, então a gente consome muito plástico também. Aí tem a questão do alumínio, né, que vem dos desodorantes, a própria maquiagem, enfim, tudo. Então, o que eu falo, né, primeiro, o nosso cor a gente, como que a gente consegue minimizar? Excluir algumas coisas que a gente puder, né, por exemplo, maquiagem, talvez não usar todo dia, um desodorante, a gente tentar talvez intercalar entre um que não tem alumínio, que Não, agora eu bani de vez, agora eu só uso sem alumínio. então, que aí é melhor ainda, Uhum, que aí falam, né, dessa relação até com câncer de mama, enfim, uhum. tem várias questões, mas a gente tem que, assim, às vezes tentar minimizar. E aí como que a gente também, eu não consigo tirar tudo, né, poluição, né, a gente mora em É, São Paulo, é. poluição tá aí, isso eu não consigo excluir da minha vida. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar, suporte no meu corpo Aguentar o para tranco. aguentar o que vem. Aguentar o tranco, né. E isso a gente consegue como? Através da alimentação. Aí vamos falar sobre essa tal alimentação. Se a limitação, posso dizer assim, da pessoa não é com a dieta, vai ser em o tipo de alimento. Então o orgânico é muito caro. Comer comida de verdade é muito caro. A cada mês, a cada ano, parece que a comida está mais cara no Brasil. Eu não sei se é porque São Paulo, a gente já tem um custo de vida muito Mais alto, então eu não sei, às vezes não é nem que eu não sinto: "Ah, o ovo está mais caro, o café está mais caro". Tá, mas sempre foi. é. Sempre foi um artigo caro. O café sempre foi caro. Tipo, há anos eu nunca paguei R$ 5, R$ 8 um saco de café, sempre de 10, 15 para cima um saco de café. Exato. Então, assim, quem vive em São Paulo já tem essa base que o As nosso coisas são custo um de pouco mais vida é muito. caras, né. Você acha que as pessoas têm essa limitação com o nutricionista também por conta disso? De ser caro? Sim, sim, eu acho que entra um pouco dessa questão também, né, de que nutricionista, uma vai restringir tudo, e outra vai colocar um monte de alimento caro para eu comprar, né. E na verdade não é isso. Óbvio, os alimentos hoje em dia eles estão sim mais caros, a gente vê uma alta de preço aí, parecendo que dia após dia Tá tá tudo mais pior, caro. é. Mas se a gente for comparar, né, e eu já fiz essa comparação, óbvio que eu não fiz, por exemplo, esse ano, né, Uhum. que a gente teve uma alta um pouquinho mais expressiva. Mas, por exemplo, já fiz outros anos de comparar mesmo uma alimentação, com vinda de alimentos mais ultraprocessados e alimentos ditos ali comida de verdade mesmo. E aí quando você compara isso, papel e caneta ali fazendo continha mesmo, a alimentação, né, mais saudável, ela fica no final do mês ela fica mais barata. Fica. Por quê? Porque, por exemplo, porque às vezes as pessoas elas comparam ali, vamos pensar, ela compara, uma bandeja de ovo com uma bandeja de presunto, vai, vamos colocar nessa conta aí que estamos consumindo proteína. Só que o ovo, por exemplo, ele tem muito mais proteína do que um presunto. Então você come muito menos para conseguir a mesma quantidade de proteína que um presunto, por exemplo. E uma cartela de ovo de 30 unidades dura muito mais do que uma bandejinha de 100 gramas de presunto. E aí as pessoas, às vezes, elas não vão fazendo essas contas e aí acabam colocar, não, mas aí já sai caro. Hum. Né? Então, se a gente for contar no lado, mas de forma de fato ali inteligente, contando ah, nutrientes, enfim, essa conta sai barata. Pra Graciane, no caso, não faz, porque ela come 40 ovos por dia. Aí é outro assunto, Meu hein, eu não quero Deus! nem entrar nessa polêmica de 40 ovos por dia, porque de fato aí eu não consigo nem Eu não consigo pensar quem é a nutricionista dela, gente. eu Eu não também, quero talvez imaginar. ela mesma seja, né, não sei, enfim, É tanto não tempo, né, cultuando o corpo, né, que ela exato. já deve saber balancear muito a sua alimentação, né. Porque ela deve, né, óbvio, ali ela tem
o corpo dela, né, é trabalhado para a hipertrofia. E aí quando você pensa em hipertrofia, ganho, assim, maior mesmo, né, de massa muscular, você tem uma meta calórica altíssima com uma quantidade de proteína muito alta. Então, às vezes, para você conseguir bater isso, de fato, aí Os você 40 ovos precisa. fazem mais sentido, né. Exatamente, Entendi. Para ficar com aquele exatamente. bundão, minha gente, tem que ser 40 ovos por dia. Não, Exa mentira, gente, tem muito mais do que ovo ali. exatamente, Mas exatamente. enfim, então tá, então já descobrimos que além do medo do nutricionista, né, de chegar no nutricionista tem esse medo de vai me restringir, tem essa parte da alimentação que ela acabou de comprovar aqui, que na ponta do lápis sai muito mais barato comida de verdade do que, comida ultraprocessada. E outro ponto também que eu quero trazer, porque eu tô aqui de advogado de quem? De vocês que estão aí me assistindo. Eu tô o quê? Do lado de vocês. Tô contra ela, Ai, mentira. que horror. Mentira, mentira. Outro ponto importante que eu acho que a gente fica com receio do nutricionista é sobre montar o cardápio. Então, você já falou agora sobre colocar na ponta do lápis, mas às vezes eu não tenho tempo de fazer aquela alimentação. Eu não tenho tempo, eu não tenho fome. Ai, você pediu para eu comer às 3 da tarde, ou às 3 e pouquinho, ou às 4. Caramba, mas eu não tenho fome, mas tem que comer. Tem que cumprir aquele cardápio, porque aquele cardápio foi pensado para outra coisa, tem que ser personalizado. Não vai fazer o cardápio da coleguinha, porque sua genética é diferente da dela. Então, Exato. a Nutri foi lá, pensou certinho nas coisas, mas eu, por exemplo, não sou a ninja da cozinha. Sim, sim. Então, tudo isso também me restringe na hora de procurar um nutricionista. Ah, e não só você, né, eu acho que a grande maioria ali, a grande queixa é isso: "Eu não tenho tempo", né. Primeiro, eu acho que pelo menos, né, porque nem o café da manhã as pessoas querem preparar mais, né. É, Então eu acho que assim, primeiro, né, acho que 5 minutinhos que você dedica para o seu café da manhã já é suficiente, né, a gente não precisa de tanto. Então, isso é uma coisa assim, a gente também tem que começar a se colocar em prioridade. Isso, porque senão a gente não tem saúde, é. Porque né, aí depois então você vai ter tempo para cuidar da sua saúde, né? Você vai ficar você internado, vai aí você vai ter tempo, exatamente. né? Então, isso é um ponto, a gente tem que sim tentar achar minimamente tempo para cuidar da nossa Eu, alimentação, que faz parte de eu cuidar da nossa prezo saúde, pelo café da manhã. Eu não saio de casa sem café da manhã. Se eu tiver que sair mais cedo, eu acordo mais para cedo tomar café da para manhã. tomar o meu café da manhã, Não, para porque mim é a refeição é a principal. Eu principal. amo café da manhã, Amo, né, então amo, eu gosto amo. de acordar e fazer aquele meu café da Não, manhã. fazer aquele café da manhã também já é demais, Não, mas mas eu aquele tenho que tomar cafezinho meu café, eu tenho que comer meu não. pãozinho, tampa o ouvido, eu tenho que comer o meu pãozinho, passar ali um negocinho, uma geleazinha diet pelo menos, aquela marca cara, ainda bem que tem um potão, que dura bastantão. Um ovinho, às vezes eu coloco um pão de queijo, Tá assado na air ótimo. fryer, eu preciso É, comer. mas então, tendo lá seu ovinho de manhã, ou alguma outra fonte de proteína, já começamos bem, e Tá, tá tudo bem. tá. Tá, mas e aí, eu não consigo almoço, jantar, enfim, não consigo preparar. Hoje em dia a gente tem as marmitas, né, tem muita Fitness, marmita né. congelada hoje em dia, tem algumas de fato são muito boas, né. Então eu sempre oriento: "Ah, não tenho tempo, não vai cozinhar? Então vamos tentar partir para essa questão das marmitas. Ah, ou não tenho tempo, mas eu gosto de cozinhar, vamos tentar tirar um dia da semana e cozinhar tudo pra semana?" E Que se aí não já tem fica. eu não tenho um freezer grande, como é que faz? Aí a gente tenta pelo menos, Para vamos 2 cozinhar para 2 dias? 3 dias e Tá, deixa lá, e aí congela para 2 3 dias e 2 3 dias deixa lá in natura que a geladeira aguenta, tá tudo entendi. bem. Tá. E aí outro ponto: eu não sinto fome à tarde". Isso é É. uma questão, assim, que a maioria das pessoas não comem à tarde. E aí chega à noite, Não, já não é meu caso, porque eu como o dia você inteiro, come o dia Cris, eu como o inteiro. dia inteiro, porque eu como pouco. Então, e aí obviamente você vai sentir fome. Fome o dia inteiro. Mas aí a maioria das pessoas não come à tarde, né, porque aí de fato, aí não tem fome, passou, só que aí chega à noite, vem aquele dragão querendo comer tudo e mais um pouco que vê pela frente. É. E aí é a importância de ter o lanche da tarde, né, é óbvio, né, o melhor é de fato você comer quando você tá com fome. Mas não precisa estar morrendo de fome, porque quando você tá muita fome, você vai querendo comer alimentos fáceis, rápidos, e normalmente você cai no carboidrato,
E aí, É igual né, ir no aí é o supermercado pior. com fome, né. Exatamente, você vai Não pegando faça com isso, não, gente. não, porque aí você vai querendo pegar tudo, aí quando você vê Tudo que aquele é carrinho gostoso. exatamente, Ai, você eu vai pegar um chocolate, salgadinho, enfim, tudo, você não vai tudo. pegar lá um Com brócolis, imagina, um brócolis já o brócolis nem conhece meu carrinho. você vai passar longe. Eu não gosto de brócolis. Mas você deve gostar de outros vegetais. Olha, quer falar família? Eu tenho mas isso ainda eu ainda tenho resquícios do meu paladar infantil. Eu como verdura, Tá. gosto muito de verdura, mas legume, meu Não, Deus do céu. mas nenhum. Olha, eu acho que cenoura, Tá, já começamos com é, alguma, né. algumas vezes vai um brócolis, uma couve-flor, eu gosto aonde? No yakisoba. Ah, mas aí ali também Ah, não tá uma é delícia, você entendeu? Mas aí eu como. tá. Agora, comer como as pessoas comem numa salada que não como. Mas aí esse é um outro ponto, né, porque assim, e aí existem as questões de paladar mesmo, Aham. tem gente que não come várias coisas, e fala: Precisa comer", porque é daí que vem os nutrientes, é daí que A a gente vai" fibra, né. exatamente, e todas as principais vitaminas e minerais, e a parte ali de, hã, eh, fitoquímicos, né, que são aqueles que vão dar a parte antioxidante, que vão de fato desinflamar o corpo, estão nos vegetais, né? Verduras, legumes, as frutas, enfim. Então a gente precisa aprender a comer. E aí aonde que entra também aonde eu acabo ali me rebolando para ajudar esse paciente a de fato conseguir consumir esses alimentos, mas de que forma às vezes não esteja tão proeminente aquele sabor. E aí, onde que ensino a fazer algumas receitas, e sempre receita prática, porque aí de fato a gente entra na outra questão, né, que Do ninguém tem tempo. tempo. É. Então receitas bem práticas, onde a gente consegue colocar vegetais, que normalmente as pessoas não comem, e aí acaba aprendendo a consumir, e aí ali vai trabalhando esse paladar. Bom, esse programa, na verdade, foi só para dar um en passant, assim, né, de um pouco do que a Cris trabalha, como é a nutrição, né, a forma como ela exerce a sua profissão, mas ela gente, é muito legal, porque ela é especialista, no plano alimentar para quem tem endometriose, para quem tem lipedema, que está super em alta. A Cris gosta desses casos bem difíceis, né. É, eu falo, eu comecei na nutrição hospitalar, né, então eu venho sempre gostando muito de trabalhar esse aspecto ali de cuidar da pessoa, não só da parte estética, de fato cuidar, De dentro para de fora. dentro para fora. Então eu Maravilhosa. gosto ali de pacientes com endometriose, trabalho com essa especialidade, lipedema, obviamente trabalho sim com emagrecimento, Não né, tem como não, fugir. até porque no lipedema a gente precisa saber fazer o emagrecimento dessa mulher, cirurgia bariátrica também e doenças inflamatórias intestinais. Que Esse é máximo. o que eu gosto de trabalhar. Então agora para a gente quase encerrar, a Cris eu posso chamar a Cris de uma nutricionista. E agora você me pegou, sou péssima para esse negócio rápido. Não, assim, é uma nutricionista legal que sabe entender o lado humano de quem está ali do outro lado, é uma nutricionista que vai pegar no pé, porque senão não vai fazer. Eu Quem sou é a nutri hoje? Tá, eu sou uma nutricionista ali muito parceira, no sentido de, querer ajudar aquela pessoa e de fato, se você veio me procurar para pra te ajudar, né, eu vou fazer o meu melhor e vou estar do seu lado para com que você de fato consiga atingir o seu objetivo, aquilo que você veio, em busca, né, em busca, então Entendi. Agora, para quem está nos assistindo, que precisa quebrar essa crença limitante, esse medo do nutricionista, de arrumar, não fazer uma dieta, mas fazer uma reeducação alimentar. Qual o recado que você passa para desbloquear essa pessoa que está aí assistindo a gente agora? Ó, o meu recado para você que tem um medo, assim, de falar com o nutricionista, de ir numa consulta, não tenha medo. Eu não tô aqui para te julgar, e se você for num profissional que te julgue, de fato, fuja desse profissional. Não tô aqui para te julgar, eu tô aqui de fato para te ajudar a entender quem é você, a entender qual foi o seu processo de vida que te levou aonde você tá agora,
para te auxiliar nas melhores escolhas, te ensinar a quais são os melhores alimentos para você e em cada fase da sua vida, tá? Então, esse é o meu recado, não tenha medo do nutricionista. Eu tô aqui de fato para pegar ali na sua mão, te ajudar e te ensinar. Ó, gostei do pegar na mão, hein, vale a pena, hein. É. Mas ó, agora pode trazer o chocolate mentira. Cris, foi um prazerzaço bater esse papo com você, que é super rápido, mas eu quero muito que você volte para falar, porque esse tema lipedema, depois da Yasmin Brunet, eu acho que pegou Sim. muito forte, foi uma acho que uma abertura de caminhos para as pessoas que às vezes tinham essa condição e não sabiam, É, achavam que tinham porque de fato é um corpo diferente, diferente. né, É porque uma é só daqui para baixo, na verdade, tem a e tem parte no mais braço. proeminente, é parte de quadril, pernas, panturrilha, mas pega braço também. E é uma gordura, assim, totalmente desproporcional com o resto do corpo, no entanto que acomete pessoas que estão dentro de um peso adequado, por exemplo, em só que é uma gordura muito difícil de ser perdida. É, Então elas acabam sempre se frustrando, é. né. Nossa, a Yasmin foi por ela ter participado do BBB, foi muito incrível, porque as pessoas notaram isso no corpo dela, e na saída dela foi alertado do tipo: "Você tem lipedema". E aí ela começou a se cuidar. Hoje o corpo dessa É menina outro, é é outro. outro, É, então é porque sim, possível. porque a partir do momento que você começa a fazer o tratamento adequado para o lipedema, aí é outra coisa, Não, e muda ela tem qualidade muito. de vida, né, Ah, porque dói, dói. tem autoestima, tem O que mais pega a autoestima pega muito para essas mas uma perna mulheres. inflamada, Cris, É, deve não, doer. dói. Ah, tem a questão da dor, tem a questão articular, né, porque Então, normalmente os joelhos também eles não são joelhos ali normais, né, eles têm algum desvio, então tem dores articulares, dificuldade de executar exercício físico, tem inchaço nas pernas, e são várias condições que essas mulheres têm, que elas às vezes nem entendem, né, e aí quando você descobre, você consegue tratar, e aí nossa, ajuda muito, melhora muito. muito os Qualidade de sintomas. vida, gente, qualidade É. de vida. É isso, Cris, muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra. Imagina, eu que agradeço, Lu, super obrigada pelo convite. Ó, vou deixar o Instagram da Cris aqui embaixo para você entrar em contato com ela, seja para mudar a sua alimentação, ou seja por alguma condição de tratamento mesmo, que você precise de uma ajuda alimentar para tratar alguma condição de doença ou física, enfim. Vou deixar aqui para você falar com ela, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo Full HD Convida.